Boa noite a todos, então, mais uma vez. É um enorme prazer a gente recebê-los aqui para a audiência pública do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. O meu nome é Rosângela, eu sou diretora de turismo aqui da Estância Turística de Salesópolis, avisando que nós vamos seguir os procedimentos aqui normais e que essa audiência pública está sendo gravada. Vou passar, então, as informações gerais sobre a pauta e a dinâmica dos trabalhos. O PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, é um instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana. Além disso, fixa as bases de atuação conjunta entre estados e municípios. A elaboração do PDUI envolve a realização de audiências públicas nos municípios de toda a região metropolitana do Estado. O PDUI será a base da formulação das políticas públicas para a região metropolitana de São Paulo e principal referência para a alocação de recursos orçamentários. A região é integrada por 39 municípios, divididos em 5 sub-regiões, abriga aproximadamente 21 milhões de habitantes e produz 55,82% do Produto Interno Bruto, o PIB estadual. Entre as regiões está o Alto Tietê, onde se localiza o município de Salesópolis. Então, passadas essas informações, vamos passar, então, para a composição da mesa, para início dos trabalhos. Eu gostaria de chamar o prefeito municipal, senhor Benedito Rafael da Silva. A senhora secretária de Desenvolvimento e coordenadora desta audiência pública, senhora Lilian Mara de Oliveira de Souza. Presidente da Câmara de Vereadores, senhor Sérgio dos Santos. Secretário Executivo do Condemate, o senhor Aldrey Rodrigues de Oliveira. O técnico da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, analista de desenvolvimento urbano e regional, Roberto Rucci. Podem sentar. Gostaria, então, de, nesse momento, passar a palavra para os componentes da mesa para uma breve saudação. Passar a palavra, então, para o senhor Sérgio dos Santos, presidente da Câmara. Boa noite a todos. Quero dizer a todos que é um prazer receber a população presente aqui para dar início aí ao plano de desenvolvimento aí da PDUI, que, com certeza, vai ser de benefício ao nosso município. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao secretário executivo do Condemate, senhor Aldrey Rodrigues de Oliveira. Boa noite a todos. Em nome do presidente do consórcio, Marco Bertaioli, gostaria aqui de agradecer, né, a presença de todos. Gostaria de agradecer o senhor Sérgio Santos, presidente da Câmara, na pessoa do qual cumprimento todos os vereadores. Agradecemos também a presença de todos. A nossa amiga Lilian Mara de Oliveira, secretária de Desenvolvimento, no qual vem realizando um excelente trabalho na questão do PDUI, nos auxiliando aí dentre os municípios do Alto Tietê, conjuntamente com a Márcia, o André, toda a equipe da Prefeitura de Salesópolis. O Roberto Rucci, nesse ato representando a Emplasa, analista de desenvolvimento, representando aqui o governo do Estado.
o nosso querido prefeito Benedito Rafael da Silva. Muito obrigado pela calorosa recepção aqui no município de Salesópolis. Gostaríamos de destacar que o Alto Tietê tem realizado algumas audiências municipais. Estamos aqui na audiência municipal mobilizadora de Salesópolis e destacar principalmente que estamos unidos para que possamos ter a nossa representatividade, né, junto ao governo do estado, junto à região metropolitana, para a gente poder mostrar, né, a situação da nossa região, ouvir a opinião da população, da sociedade civil, na qual aproveito também para cumprimentar aqui e agradecer a participação de todos, e destacar também a preocupação que tem o nosso prefeito aqui de Salesópolis, que eu pude acompanhar algumas vezes, em reuniões, inclusive reuniões técnicas na Assembleia Legislativa, lá atrás, na questão da aprovação da lei específica do Alto Tietê, né, prefeito? E reuniões que estavam equipes técnicas da Assembleia, até mesmo antes da votação. Em todas as reuniões que nós, Condemátimos, íamos, estava lá presente o prefeito de Salesópolis, brigando pela aprovação da lei específica do Alto Tietê, que a gente até espera que seja sancionada tão breve, já foi sancionada, seja regulamentada em breve. E, enquanto consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, a gente se coloca à disposição de todos vocês, né, através aí da Prefeitura Municipal, e vamos caminhar juntos, né, Legislativo, Executivo, a sociedade civil, para que possamos ter uma representatividade e termos um plano de desenvolvimento urbano com destaque para a nossa região, da forma que nós aqui, dessa região do Alto Tietê, merecemos. Agradeço. Gostaria, então, de passar agora a palavra para o técnico da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplasa, o senhor Roberto Rusch. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto, eu sou arquiteto, né, componho parte do quadro técnico da Emplasa. E hoje, como o Aldri colocou, como foi apresentado, né, a gente vai realizar uma apresentação sobre as linhas gerais do plano, principalmente sobre o processo participativo e o processo de elaboração do PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? A gente vai realizar uma apresentação sobre essas linhas gerais do plano, com a exibição de um curto filme institucional. E aí, após essa apresentação, acho que a gente pode realizar, né, abrir para perguntas, enfim, e que todos possam participar. Obrigada. Obrigado. Passo então a palavra para a secretária de Desenvolvimento e coordenadora dessa audiência, senhora Lilian Mara de Oliveira de Souza. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença dos caros vereadores, os colegas da Prefeitura, a equipe lá da Secretaria, o Aldri, que está sempre aí apoiando a gente, o prefeito, que sempre apoia todas as ações da Secretaria, o presidente da Câmara, o vereador Sérgio, o técnico Roberto. E desejar a todos uma boa noite de trabalho, né? Que uma noite fria como essa, vocês estarem aqui presente, para nós é uma grande satisfação. Então, boa noite a todos aí. Passo a palavra, então, ao prefeito municipal, senhor Benedito Rafael da Silva, para as suas considerações. Boa noite a todos. Pessoal, tem mais cadeira aqui na frente. Edna, Flávia. Pessoal, tá aqui, estou no apoio. Quem mais é em pé do lado? Tem mais 6 cadeiras aqui. Bom, eu inicio cumprimentando o vereador Sérgio Santos, presidente da Câmara Municipal, que nos recepciona, né, hoje para essa reunião. Cumprimentar o Roberto Rusch, representante da Emplasa, que vai coordenar a reunião de hoje, junto com a Lília, secretária do Meio Ambiente. Cumprimentar meu colega Pitti, aqui do Condemate, que tem feito um trabalho junto no Condemate. A gente tem trabalhado em várias questões de planejamento da região metropolitana, da região do Alto Tietê Cabeceira. E o Condemate hoje, através do prefeito Marco Bertaioli, que preside esse conselho de prefeito, tem trazido ferramenta importante de gestão para a nossa região do Alto Tietê Cabeceiras. Uma delas é o auxílio do Condemate na elaboração da lei específica. Foi de fundamental importância a intervenção, a ação e o trabalho do Condemate, através do prefeito Bertaioli, para a aprovação dessa lei. Quero aproveitar para cumprimentar também os senhores vereadores aqui presentes, os representantes da Associação Comercial, do Contur,
e os senhores presentes. Realmente é uma reunião de trabalho muito importante hoje, porque nós, Salesópolis, no extremo leste da Grande São Paulo, da região metropolitana, mas sentimos extremamente engajados em todas as questões e problemas da região metropolitana. E tem que ser assim hoje. Não se consegue desvincular um município como o nosso dos problemas da região metropolitana. Com as crises hoje, principalmente com a crise econômica, que é fundamental, a crise hídrica, né? São crises que nos torna mais próximo. Quando falta água para São Paulo, a gente produz água aqui, né? Então nós somos só para produzir água, e São Paulo para consumir. Por outro lado, que dê a contrapartida nossa. Acho que é uma questão importante desse planejamento urbano integrado, o pessoal que consome pagar para quem produz. Então acho que é uma questão importantíssima para a gente colocar hoje esse plano, através de ferramentas já aprovadas através da lei específica, mas que o planejamento urbano da região metropolitana contemple essa contrapartida, né? Essa contrapartida que nós temos o direito, não Salesópolis, a região produtora, Piritiba, Juquitiba, Rio Grande da Serra, toda essa região que o plano acho que deve contemplar. A questão da habitação também é uma questão muito grave, na região de mananciais, principalmente. Está aqui, eu acho que o Helder Vu tem um trabalho através da moradia digna, que tem esse levantamento. É uma questão grave que hoje também, com a lei específica, com a possibilidade dos programas de recuperação de direito social, casar de direito social, poder trazer habitação social, para trazer um Minha Casa Minha Vida, um conjunto de casas populares, para dar moradia digna para a região do pessoal metropolitano. A questão da saúde, né? Salesópolis hoje não tem condições e jamais terá condição de ter uma maternidade de volta. Isso é condição sine qua non. Nós não conseguiremos, a não ser que tenha uma receita muito melhorada, de manter uma maternidade hoje no município, pelo custo que ela tem. Em Mogi, de 4 maternidades, fecharam 3. Se não me engano, 2 maternidades hoje estão funcionando, porque o custo é muito alto. Então, precisamos integrar a rede hospitalar, a rede de maternidade, os serviços especiais de medicina. Hoje, diariamente, sai uma condução de Salesópolis para levar pacientes para São Paulo, para consulta, para hemodiálise, para quimioterapia. Então, os equipamentos estaduais de saúde têm que ser bem distribuídos na região metropolitana, de forma a contemplar adequadamente e da melhor forma toda a população. São questões que devem ser colocadas no plano. A questão dos transportes, né, também, a questão dos transportes, a questão do emprego, a questão da geração de emprego, a questão do turismo, que é importante para nós da região metropolitana, que seja valorizado o turismo do agronegócio, o turismo ambiental, o turismo ecológico, que isso seja contemplado e seja valorizado também na região metropolitana, essas ferramentas. Então, acho que o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana traz a possibilidade da gente engajar num trabalho muito importante, que para a nossa região, e principalmente para Salesópolis, é de fundamental importância. Parabenizo o governo, parabenizo a Implaza, que vai coordenar esse plano, por essa oportunidade. Eu acho que não podemos deixar passar, e que essa reunião de hoje seja importante da participação da população. E eu vejo que hoje Salesópolis tem uma participação muito representativa dos vereadores, com a população, com entidades importantes do município, e com certeza Salesópolis será contemplado assim no plano, lá pela Implaza, porque é reconhecidamente hoje o nosso município com a função estratégica que ele tem na gestão dos negócios metropolitanos da região metropolitana. Obrigado, gente. Feitas, então, as considerações, eu pediria para que as autoridades tomassem assento na fileira da frente, para que a gente possa fazer a leitura do regulamento dessa audiência e prosseguir os trabalhos. Leitura do regulamento desta audiência. Esta audiência pública destina-se a oferecer informações, dirimir dúvidas e mobilizar os munícipes sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, PDUI. A participação nesta audiência é garantida a todo cidadão
observados os termos do regulamento que passo a expor. O registro de presença dos participantes está sendo realizado na mesa alocada na entrada desta Câmara Municipal. A apresentação dos temas a serem abordados nessa audiência pública será realizado pelo técnico da Implaza, o senhor Roberto Rucci, e será feita uma exposição do seguinte conteúdo: o que é o Estatuto da Metrópole, o que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, como se dará o processo de elaboração deste plano, o que é processo participativo, constituição da instância deliberativa para aprovação do plano de desenvolvimento. Considerações e proposições poderão ser encaminhadas por qualquer cidadão maior de 16 anos, devendo ser apresentadas por escrito, devidamente justificadas e identificada sua autoria, que será encaminhada à mesa coordenadora nessa audiência pública. Após a exposição do conteúdo pelo técnico da Implaza, será franqueada a palavra ao público em geral para esclarecimentos sobre a exposição, obedecida à ordem de inscrições. O interessado em fazer o uso da palavra deverá inscrever-se junto à mesa de credenciamento na entrada da Câmara Municipal. Cada pessoa inscrita terá o direito a uma única manifestação de fala para a apresentação das sugestões ou comentários, que deverá ser realizada em até 2 minutos, obedecida à ordem de inscrição. Esgotado o tempo para a apresentação a respeito da sugestão, será suspensa a palavra do expoente, passando aos demais inscritos sucessivamente. O interessado em inscrever-se como representante de entidades da sociedade civil deverá comprovar que a ela pertence e tem delegação para falar em seu nome, sendo permitida apenas uma inscrição para cada órgão ou entidade. Poderá ocorrer a apresentação da sugestão por pessoa diversa da inscrita, mediante procuração com o devido reconhecimento de firma em cartório. Todas as considerações e proposições protocolizadas nos termos desse regulamento serão analisadas pelo corpo técnico responsável pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, independente de sua apresentação oral. Encerradas as manifestações dos inscritos para o pedido de fala, serão lidos questionamentos encaminhados por escrito. A equipe técnica da Implaza oferecerá esclarecimentos tanto a manifestações escritas quanto a manifestações orais. As questões e considerações do público e os esclarecimentos dos técnicos deverá ocorrer em até 1 hora, e não havendo tempo hábil para o esclarecimento de todas as dúvidas, estas deverão ser posteriormente respondidas pela equipe técnica da Implaza e encaminhadas à Secretaria de Desenvolvimento para ser disponibilizado ao interessado. Feita a leitura do regulamento, gostaria de chamar então para que fizesse a sua exposição o senhor Roberto Rucci. Bom, novamente boa noite. Apenas gostaria de registrar os agradecimentos que não fiz, né, no início, mas tanto à Prefeitura de Salesópolis quanto ao Condemate pela mobilização, né, e especialmente por participar ativamente no processo de elaboração do plano. Bom, como eu havia dito, a apresentação na noite de hoje ela tem um caráter mais geral sobre o PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? E antes, justamente, de iniciar a apresentação propriamente dita, né, eu gostaria de exibir um vídeo institucional, cerca de 2 minutos, que faz uma apresentação, né, e expõe as principais questões sobre as quais o plano irá se debruçar, né? Acho que a gente pode passar o vídeo e aí em seguida a gente inicia a apresentação. Essa é a região metropolitana de São Paulo, a 6ª maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional,
região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo. Bom, então, iniciando a apresentação, ela vai se ater fundamentalmente a 3 principais itens, né? Um primeiro momento sobre problemas e desafios metropolitanos, com o intuito de apresentar algumas das questões e sensibilizar um pouco sobre o que seriam as questões metropolitanas. E, em seguida, né, a gente vai se debruçar sobre temas mais centrais da apresentação, que seriam tanto o Estatuto da Metrópole, né, a lei federal que institui a obrigatoriedade de elaboração do PDUI, e, em seguida, falar um pouco sobre 2 principais aspectos do plano, né, sobre o processo de elaboração do plano, e também o processo participativo como parte desse processo de constituição e de elaboração do PDUI. Bom, acho que pedir isso próximo, pode avançar mais um. Bom, aqui, como uma caracterização geral da localização da região metropolitana de São Paulo e de sua composição, ela é composta por 5 sub-regiões. Vai funcionar. Acho que ela estava desligada. Por 5 sub-regiões, né? A região norte, oeste, né? E as 2 regiões do quadrante sul, né? Sudoeste e sudeste, e a região leste, que é onde a gente se encontra hoje, o município de Salesópolis, aqui na região limítrofe da RMSP. Lembrando que o município, né? No caso o município de São Paulo, ele participa dessas 5 sub-regiões, ele conta com uma 6ª sub-região, conformando assim o território da RMSP. Essa é uma foto aérea desse território, né, no qual toda aquela divisão administrativa, né, dos municípios, aqueles contornos municipais que a gente viu antes, eles ficam bastante dissolvidos e difíceis de serem reconhecidos quando a gente olha uma foto aérea ou quando a gente de fato vivencia a metrópole, né? A gente não consegue perceber muito bem os limites, né, entre um município e outro, né? E talvez não seja o caso realmente de afirmar essas fronteiras, mas quando se trata sobre de questões metropolitanas, de justamente admitir e incorporar como um desafio a articulação desse território, né? Em seguida, né, algumas questões que a gente pode pensar que estão associadas a essa dinâmica metropolitana, né, por exemplo, né, alguns desafios que precisam ser enfrentados,
né, a questão da localização dos empregos muitas vezes estarem concentradas na parte central da metrópole, que a gente está tomando como base o município de São Paulo, aqui no centro, né, e a questão da vulnerabilidade e da precariedade habitacional ocorrendo distante da oferta de empregos, né. Uma outra questão, e aí não separada, mas a precariedade ocorrendo em contato com as áreas de proteção ambiental, né, aí ela não está distante, mas ela está justamente se sobrepondo, né, se justapondo, né, e são exemplos de questões que precisam ser enfrentadas, assim como a circulação e a estruturação metropolitana, né. Nessa imagem ela não caracteriza propriamente um conflito, né, mas ela indica e nos faz pensar como todo esse território ele está conectado, né, e ele estabelece conexões entre as diferentes partes a partir de uma rede que não é só uma rede municipal, que é uma rede que cumpre uma função metropolitana. A gente vai voltar a esse assunto posteriormente nessa apresentação, mas eu acho interessante destacar desde já que um dos objetivos do PDUI é justamente trazer soluções ou apontar soluções para esses problemas que a gente não conseguiria resolver somente na escala municipal. Ou seja, esses problemas que o município ele não tem sozinho a capacidade de poder enfrentar, né? Olhando, por exemplo, essa rede de transporte, né, a gente pode pensar que muitos municípios sofrem o impacto, né, de determinados fluxos de transporte, mesmo esse fluxo de transporte não sendo motivado por um município específico, né? Muitas vezes ele é passagem ou ele funciona como uma articulação do território, né? E ele demandaria uma articulação de diversos outros municípios, do governo estadual, em alguns casos também da União, para resolver um problema que, no entanto, ocorre dentro dos seus limites. Sobre o Estatuto da Metrópole, é uma lei federal de 2015 que instituiu, né, dentro do seu escopo justamente a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? A Lei Federal 13.089 de 2015, né, institui, portanto, a obrigatoriedade da elaboração do PDUI, né, levando em conta a governança interfederativa, ou seja, a participação dos 3 níveis de governo do Estado, Prefeitura e Sociedade Civil. Ainda o Estatuto da Metrópole, ele estabelece como um dos seus objetivos a compatibilização dos planos diretores municipais, né, ao plano metropolitano, né, embora entendemos que seja o plano metropolitano uma peça mais de orientação para que os municípios possam rever os seus planos diretores do que propriamente um documento que formate, né, a legislação territorial de cada município, né, e destacando também que tanto a elaboração do PDUI quanto a sua compatibilização na esfera municipal ela é algo obrigatório, né, incorrendo probidade administrativa ao governador e ao prefeito, que deixar de elaborar esse plano, né, num prazo de 3 anos contados a partir da data de 12 de janeiro de 2015. Sobre os problemas metropolitanos, e aí problemas e desafios metropolitanos, né, isso conforme eu já havia apresentado, adiantado, o que está sendo colocado é justamente o plano se ocupar principalmente das funções públicas de interesse comum, né, como está grifado. E o que seriam essas funções públicas de interesse comum? Funções públicas de interesse comum, assim como o Estatuto da Metrópole estabelece, são aquelas funções que o município demandaria de uma articulação com o seu município vizinho ou com o governo do Estado para poder solucionar ou poder enfrentar, né? Seriam aspectos que sozinho, né, a gente não poderia dar conta de resolver, né? E citando alguns exemplos, né, o caso do transporte, habitação, né, o uso do solo, né, sobre justamente o plano diretor ele fornecer base para a compatibilização dos planos locais, a questão do meio ambiente, né, do saneamento e de recursos hídricos. Eu acho que talvez esses três últimos exemplos, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, principalmente questão ambiental e de recursos hídricos, acho que o caso de Salesópolis
como o prefeito adiantou na sua abertura, é um caso bastante emblemático, né? Você ter a produção do recurso hídrico e que ele não vai ser necessariamente consumido ou não vai ser destinado somente àquela localidade, né? Ele visa abastecer um território muito mais amplo. Então, acho que são exemplos, né, que a gente pode justamente entender o que seriam essas funções públicas de interesse comum e entendê-los o quanto elas são importantes, né, no contexto metropolitano. Sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado, né, ele deve apontar as diretrizes para o planejamento, gestão e execução de políticas de interesse metropolitano, deve elaborar um macrozonamento para a região metropolitana de São Paulo, né, deve prever questões e aspectos relativos à governança interfederativa, né, deve também considerar os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, né, prevê também, ou deve prever, né, a instituição de um fundo interfederativo e sistemas de informação e monitoramento destacados aqui embaixo, justamente para a difusão dessas informações e o trabalho de execução do plano e também do seu momento de aplicação. Né? Sobre o processo de elaboração do PDUI, né, é importante a gente destacar o guia metodológico, né, um documento aprovado de forma colegiada pelo Comitê Executivo do Plano, né, que foi instituído pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. E esse guia metodológico é justamente o documento que esclarece as diretrizes, né, para a condução e elaboração dos trabalhos, envolvendo tanto a esfera pública, né, entendido aqui como governo do Estado e prefeituras, e também a sociedade civil. E, além disso, esse guia metodológico estabelece justamente os conteúdos mínimos para a discussão e elaboração do plano. Ou seja, ele é o nosso, como o nome sugere, o nosso guia, ele é o documento base que fornece as principais características de elaboração e execução do PDUI. Né? Destacado, lembrando, né, que o PDUI ele se tornará uma lei estadual, né? E o intuito de elaboração do plano é justamente a conversão dele numa lei estadual. E aqui destacado nessa seção, né, roteiro do projeto de lei, né, alguns elementos que essa lei estadual deve conter e que o plano deve também procurar dar respostas e instrumentos com os quais ele deve conseguir operar. Né? Então, ele deve versar, né, sobre a abrangência dos conceitos, princípios e objetivos do plano, deve considerar a política urbana integrada, né, levando em conta as diretrizes de integração metropolitana da política urbana e os planos de infraestrutura e serviços metropolitanos, né, deve levar em conta, ou deve propor, né, aspectos relativos à ordenação territorial, isso que eu havia falado, sobre o macrozonamento da região metropolitana de São Paulo, levando em conta os instrumentos urbanísticos, né, e aí um leque bastante variado de opções, né, instrumentos urbanísticos, instrumentos ambientais também de compensação, também como foi previamente citado, né, instrumentos de financiamento, né, compensatórios, né, e, além disso, deve considerar programas e projetos específicos para a região metropolitana de São Paulo. Né? Esse sistema de planejamento urbano integrado que está sendo falado, né, ele deve levar em conta esses aspectos, né, destacando, né, a governança e os fundos interpretativos da metrópole, as instâncias metropolitanas de participação popular, a agência metropolitana interfederativa, né, e o desenvolvimento de projetos de intervenção metropolitano, né, em áreas mais locais, mais contidas em limites mais precisos, né, e deve justamente também levar em conta uma infraestrutura de dados, informações e monitoramento, tanto no momento de elaboração quanto no momento de aplicação do plano. Né. Existe uma sequência aqui de 3 telas, né, sobre as etapas de elaboração da proposta. Dentro do que está exposto aqui, né, isso é um fluxograma sequencial que mostra todo o roteiro, né, desde a elaboração do guia metodológico até a aprovação do projeto de lei. E eu acho que, enfim, em vez de explicá-lo, eu acho talvez mais didático reforçar justamente os produtos e as instâncias que participam
durante esse processo, né? Primeiramente, então, a gente tem as instâncias que participam, né? A sociedade civil organizada, os grupos de trabalho, a comissão técnica, né? E o comitê executivo. E em roxo, né, destacado os principais produtos que eles produzem ao longo da elaboração do PDUI, né? Então, o guia metodológico, como eu havia falado, o caderno de propostas preliminares, né? A primeira versão do projeto de lei acompanhado dos seus cadernos de sustentação, né? E, finalmente, a versão final do projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A partir desses slides, né, aqui a gente tem justamente uma síntese, né, dos organismos que participam da elaboração do plano, né? De forma mais abrangente, o Conselho da região metropolitana de São Paulo, composto pelos prefeitos dos 39 municípios da RMSP, né, mais representantes do governo do Estado de São Paulo. O Comitê Executivo, constituído por 4 representantes do Governo do Estado de São Paulo, 4 representantes da Prefeitura do Município de São Paulo e 2 representantes de cada região metropolitana, né, daqueles conjuntos de 6 regiões que eu havia falado no início, né. A Comissão Técnica, composta por 5 representantes do Governo do Estado de São Paulo, 5 representantes da Prefeitura de São Paulo e 3 representantes de cada região, e os grupos de trabalho, onde ocorre, né, a elaboração, né, dessas propostas que vão ser incorporadas no guia metodológico, né, e justamente onde ocorre o trabalho mais técnico juntamente com os membros de prefeitura, né. E sobre o processo participativo, que aí sim acho que vai de encontro ao objetivo dessa audiência de mobilização, ou seja, acho que é a parte que mais tem relação com esse momento, né. O processo participativo ele prevê alguns canais de comunicação através dos quais a sociedade civil pode justamente acompanhar a elaboração do plano, formular propostas, né, e, de fato, participar e fornecer subsídios para que os técnicos de prefeitura, os técnicos do governo do Estado e os demais organismos envolvidos possam desenvolver os trabalhos, né. O primeiro desses canais de comunicação, a plataforma digital, é o site, né, ali em cima especificado, www.pdui.sp.gov.br, e é um site que ele conta não somente com os canais de comunicação para o acompanhamento da elaboração do plano, mas justamente é a principal forma de elaboração de propostas, tanto por parte do poder público quanto por parte da sociedade civil, né. É possível não só você elaborar ao entrar no site, né, você registra, faz um login. Não é possível não somente você encaminhar uma proposta, quanto você visualizar as propostas que foram elaboradas, né. Além disso, ele conta com esse material institucional que foi produzido, né, por exemplo, aqui os vídeos que foi exibido, alguns outros materiais, conta com um resumo de notícias e agenda do que tem ocorrido e do que vai acontecer relativo ao PDUI. Essa é a caracterização, uma vista geral de como as propostas estão sendo classificadas, né, dentro desse site do PDUI. Foram definidos 3 principais eixos, né, de recebimento dessas propostas, 3 principais temas que elas vão ser incorporadas, né. Primeiro tema aqui em azul, transporte e logística, né. O segundo tema é meio ambiente, recursos hídricos e saneamento ambiental, destacado em verde. E um último eixo aqui, último tema, questão de desenvolvimento urbano, econômico e habitação. Embora as propostas, quando elas chegam na plataforma digital, a equipe da Implaza faz a sistematização e disponibiliza no site, e elas são classificadas, né, embora haja essa classificação, cada proposta na sua caixinha, aqui no seu compartimento, é importante destacar que muitas dessas propostas elas não são exatamente estanques e elas não permanecem somente nessa classificação, né. Por exemplo, se a gente for pensar em habitação em área de risco, né, não é exclusivamente um problema habitacional, é um problema que tem relação com questões também de meio ambiente, ou se a gente for pensar também em questão de
transporte, às vezes não é questão unicamente de você estruturar um eixo viário, mas de você pensar como se articula todo um território. Né? Então, eu acho importante a gente ter em mente, quando visualiza a proposta ou quando a gente elabora, né, que muitas delas vão estar bastante interrelacionadas. Né? E acho que, voltando àquela primeira imagem, né, da foto aérea da região metropolitana de São Paulo, né, isso mostra que a gente, de fato, tem que pensar essas questões de forma articulada. Né? Não só entre os três níveis, né, sociedade civil, poder municipal e estadual, mas também essas propostas a gente tem que pensar de forma articulada. Né? Destacando aqui os principais momentos de elaboração do plano, né? As audiências municipais de mobilização, um conjunto de oficinas que se darão após essa primeira etapa de audiências municipais, né? Audiências públicas regionais, né? E a instância deliberativa com a participação da sociedade civil. Falando um pouco sobre cada uma delas, as audiências municipais de mobilização, a exemplo do que está acontecendo hoje, elas ocorrerão nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, com o objetivo de mobilizar e esclarecer as linhas gerais do PDUI e principalmente sobre o processo participativo que envolve a sociedade civil. Né? O conteúdo, esse conteúdo que eu estou informando a vocês, né? O que é o Estatuto da Metrópole, o que é o PDUI, como se dará essas formas de relação entre a sociedade civil, né? Como se dá o processo, como ele se constitui, como ele se dá o processo participativo. Né? Participando as prefeituras, né? A coordenação do PDUI e a sociedade civil. As oficinas, né? Elas ocorrerão, né? Nas 5 sub-regiões mais acrescidas também do município de São Paulo, com o objetivo de discutir propostas com a sociedade civil, aprofundar os temas relevantes para as oficinas subregionais, apresentar propostas consolidadas e apresentar cadernos subregionais. Esse é o material sobre o qual essas oficinas ela vai se ocupar, né, participando equipe técnica dos municípios, consórcios e consultes, equipes da Emplasa, setoriais do Estado e a sociedade civil. As audiências regionais, né, elas ocorrerão nas 5 sub-regiões, incluindo o município de São Paulo, né, com a função de conhecer as propostas do poder público, né, que vão incorporar parte do plano, discutir demais propostas e eleger os membros para a instância deliberativa, que vai ser o último assunto que a gente vai passar aqui nessa apresentação. O conteúdo dessas audiências é a discussão do primeiro caderno de propostas, né, ou seja, à medida que essas propostas forem recebidas, elas vão ser sistematizadas, elas vão compor um primeiro caderno, né, que vai ser uma síntese, mas também vai conter todas essas propostas que forem recebidas. Né, isso é importante destacar. Está realmente sendo realizado um esforço de sistematizar todas as propostas que forem recebidas, né, via plataforma digital. Né, participando nessas audiências regionais, as prefeituras das sub-regiões, consórcios de consultas, a coordenação do plano e sociedade civil. Né. Dentro ainda do processo participativo, esse é um breve cronograma do que já foi realizado e o que está para ser realizado. Né. Então, tivemos uma primeira etapa entre setembro e outubro do ano passado, onde ocorreram as reuniões regionais com municípios para esclarecer, né, o caráter mais geral do PDUI. Né, foi estruturada a comissão técnica e os grupos de trabalho, né, ou seja, o comitê executivo estruturou a comissão técnica e os grupos de trabalho. Né, em seguida, deu-se início ao trabalho, né, essas atividades dos GTs, né, em contato com o poder público, e deu início ao processo das audiências públicas municipais mobilizadoras. As próximas etapas, né, agora em julho e agosto, enfim, e dando início ao restante do ano, seriam então as oficinas regionais com a sociedade civil, as audiências públicas regionais, né, a validação da instância deliberativa do PDUI e, finalmente, a elaboração entre o final do ano e início do próximo ano, né, da proposta do projeto de lei do PDUI. E, finalmente, para encerrar essa apresentação, né, essa é uma proposta de composição da instância deliberativa, ou seja, né, a instância que justamente decide sobre os aspectos do plano, né, aprova a forma do plano, aprova seu conteúdo,
né? Essa é uma proposta, isso não foi aprovado, né? Mas é importante destacar o caráter geral dessa proposta de composição da instância deliberativa, né? Composta pela sociedade civil organizada, né? Empresários e entidades sindicais, trabalhadores e entidades sindicais, universidades e categorias profissionais, movimentos sociais e ONGs, né? Contando com um representante de cada um desse segmento por sub-região, o que daria 5 representantes por sub-região, né? Que acrescido multiplicado pelo fator populacional, né? A gente teria essa composição destacada aqui embaixo, né? Essa é a quantidade por sub-região da região metropolitana de São Paulo, totalizando então os 52 membros da sociedade civil e 18 membros do comitê executivo, que mediante voto ponderado, enfim, daria a deliberação necessária à consolidação do plano. Bom, essa era a apresentação como um todo, né, o caráter mais geral sobre o plano, enfatizando principalmente a questão da participação, né, da sociedade civil. Reforço, né, realmente que vocês acessem, né, a página do PDUI, www.pdui.sp.gov.br, né, e que não somente olhem ou se debrucem sobre o conteúdo, mas que de fato façam propostas, participem, né, e acredito que era realmente isso, né, e passo a palavra à nossa mediadora. Obrigado. Nós é que agradecemos então ao senhor Roberto Rucho pela sua exposição, que ficou dentro do tempo, 30 minutos. Passamos então, gostaria então de chamar a senhora Lilian Mara de Oliveira para que possa coordenar a próxima mesa, que é a mesa então de abertura de fala para as manifestações da plateia, conforme a lista. Lembrando que cada pessoa inscrita terá o direito a uma única manifestação de fala para apresentação das sugestões ou comentários, que deverá ser realizada em até 2 minutos, obedecida a ordem de inscrição. E que a equipe técnica da Emplasa oferecerá os esclarecimentos tanto para manifestações escritas quanto as manifestações orais. Portanto, então, a senhora Lilian pode coordenar a mesa. Então, dando sequência aí, eu queria só lembrar que nós temos 3 inscritos, mas se alguém ainda quiser fazer alguma, agora que ele concluiu, ficou com alguma dúvida, só dá um nome ali para a Denise que a gente ainda consegue encaixar. Seu Helder Vu, cidadão, ele pediu. Lembrando também que nós temos um contador de tempo ali, que a gente vai acionar. Quando ele começar a falar, ele será contado os 2 minutos, para que não haja nenhum problema. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Roberto, representante da Emplasa, nosso prefeito, Rafael, nosso presidente da Câmara, Sérgio dos Santos, por essa data tão importante em relação à região metropolitana e especialmente para o nosso município, Salesópolis. Como o nosso prefeito salientou, ele tem uma posição estratégica em relação à região metropolitana de São Paulo, que nós, todo mundo sabe, somos fornecedores de água limpa para a região metropolitana de São Paulo. Salesópolis passou por um processo terrível, onde o direito à moradia deixou de existir. Então, a nossa proposta vai justamente em encontro a essa questão da moradia. Vou ler aqui o documento. Ilustríssimo senhor presidente da audiência pública em Salesópolis do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São Paulo. Helder Vu, coordenador do Movimento Moradia Digna de Salesópolis, dirijo-me respeitosamente à presença de Vossa Senhoria
para reiterar o pedido já feito ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como ao meritíssimo senhor juiz de direito de Salesópolis, nos documentos anexos, para que, no plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de São Paulo, seja criada e incluída a política habitacional para os mananciais cabeceiras. Por favor, senhor Helder, conclua. Com regras, já passou o tempo. eu só vou terminar, Adriano. Com regras justas e claras, através da implantação de planos, projetos e programas que assegurem e garantam o direito humano e constitucional à moradia digna e à cidade sustentável, a cada um dos 17.876 habitantes de Salesópolis, bem como aos 158 Senhor mil Helder, por favor, precisamos moradores respeitar o tempo por causa Eu tô dos lendo. outros. Da região, da área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Tietê Cabeceiras, com especial atenção aos grupos vulneráveis, crianças, idosos, especiais e enfermos. Então, é essa a proposta que nós temos a nível regional, de forma a garantir aos 158 mil habitantes da região dos mananciais cabeceiras, que seja garantido o direito à moradia digna nos termos da Constituição e nos termos dos direitos humanos. Muito obrigado. De nada. Os nossos agradecimentos, então, ao senhor Helder. Nós pedimos que todos possam respeitar os 2 minutos para franquear a palavra aos outros inscritos também. Por favor. Vereador Leles. Quero cumprimentar os senhores, quero cumprimentar meus companheiros vereadores, o Cristian, Paulinho, o Ednei, o Marcelo, o Mário, o nosso presidente Sérgio. Quero dispensar as apresentações devido ao tempo, mas a proposta que eu trago esta noite aqui é um assunto muito importante do nosso município. O nosso município perde uma área do nosso território muito grande, e nós perdemos na arrecadação do nosso município. Hoje, por um erro do IBGE, o limite do nosso município hoje está ali na escola Elisiário Pinto de Moraes. Todos conhecem a divisa do nosso município com Biritiba-Mirim. Hoje a placa está lá, divisa de município, lá é a correta. E o IBGE, ele elimina todos aqueles moradores que moram da escola Elisiário Pinto de Moraes, Barro Preto, todos aqueles moradores ali não consta como habitantes no nosso município. Tanto é que o número de habitantes do nosso município gira em torno de 17 mil habitantes. E eleitores, quase 13 mil eleitores. Uma desproporcionalidade ali. Por quê? Porque não é contado aqueles moradores que estão. Então, a nível regional, o que nós, vereadores, estamos propondo aqui essa noite, todos nós vereadores, é uma regularização da divisa do nosso município com o município de Biritiba-Mirim. Só através da regional, um trabalho regional, é que nós podemos voltar a ser reconhecido verdadeiramente na nossa divisa. Porque houve uma confusão nos córregos ali na região, então a placa da divisa está correta, mas perante o IBGE, perante aos outros órgãos, as estatísticas, todas as estatísticas, nós perdemos todo eleitoralmente, territorialmente, então nós estamos perdendo. A divisa hoje passou a ser na escola Elisiário Pinto de Moraes. E nós já tivemos prefeito da nossa cidade que residia do outro lado, que é o doutor Massaio Guione, que é na colônia. Só para concluir, minha querida. Já tivemos sessões de Câmara no Distrito Nossa Senhora dos Remédios, que mais oficial do que isso, né? Então, nós queremos, através desse trabalho regional, conquistar esse território que nós perdemos, que estamos perdendo assim estatisticamente. Obrigado.
Dando sequência, então, o cidadão Osmail Ribeiro. Boa noite a todos. A minha manifestação aqui, no caso, primeiro parabenizar aí a Implaza, a Prefeitura de Salesópolis pelo evento, muito importante para a nossa região. Agora, quando nós falamos de região metropolitana, realmente Salesópolis destoa, tendo em vista que quando se fala em desenvolvimento urbano, nós temos mais área rural. Nós temos 10 km² de área urbana e o restante dos 420 e poucos quilômetros são área rural. Então é muito difícil a gente falar de trabalhar em questões urbanas sem pensar na zona rural do nosso município, uma vez que ela é muito mais poderosa e nós dependemos muito dela, principalmente com relação à questão do abastecimento público, né, que agora nós estamos implantando, o município está implantando o PSA, o Plano de Serviço Ambiental, que vem pegando toda a área rural, principalmente nas proximidades de APPs, para o seu restabelecimento ambiental, para a produção de mais águas. Agora, nós precisamos do quê? Nós precisamos de logística, no sentido de facilitar o nosso acesso à metrópole. Nós temos uma grande dificuldade aqui de ir para São Paulo. As pessoas levantam muito cedo, passando por várias conduções, né? E não existe assim, aquela logística tanto social quanto até econômica, para que a gente possa levar os nossos produtos para fora de uma forma mais fácil. Eu acredito que esse trabalho, através das oficinas, nós vamos poder esmiuçar melhor, né? E estaremos aí à disposição nessas oficinas assim que for iniciado. Muito obrigado a todos. Só para finalizar, o prefeito Rafael, ele quer dar uma palavrinha aí. Aqui não havendo mais inscrito, acho que só 3 entidades se inscreveram. É só informar que o município está elaborando as demandas públicas, as demandas serão encaminhadas à audiência regional e ao Conselho. Realmente contemplando aquilo que eu falei no início, principalmente a questão ambiental, a questão dos recursos hídricos, a questão da compensação, a questão da consolidação da lei específica, o plano diretor junto também com o plano urbano metropolitano. E essas questões são levadas a nível regional e questão de saúde, mas estaremos abertos a outra entidade ainda, que encaminha ao município, encaminha a prefeitura, quem tiver algumas requisições, algumas solicitações de interesse regional, que sejam encaminhadas para a gente através da Secretaria do Meio Ambiente. Acho que vocês ouviram a importância desse plano para nós, a região de Salesópolis, é uma região que sofre com o desenvolvimento do vizinho e nós patrocinamos esse desenvolvimento. Nada mais justo trabalhar pela compensação, pela questão do limite do município realmente, que embora seja uma questão federal, porque essa questão só muda por uma questão federal, uma questão o limite do município não decide mais, a questão não se define a nível estadual, mas temos que trabalhar e constar também esse problema. E fica então aberto aí, a prefeitura fica à disposição para futuros encaminhamentos. Só agradecer pela presença de todos, né? E passo o encerramento para a coordenação para a mesa aqui. Bom, esclarecendo, acho que também comentando, não só esclarecendo, mas tivemos 4 temas, 4 questões que foram colocadas, talvez indo de trás, das últimas em relação à primeira, né? Bom, questão sobre a importância dos recursos hídricos, acho que já foi falado, e é um tema que fortemente associado à dinâmica regional, né? Como acho que o prefeito colocou. Enfim, as bacias hidrográficas elas não têm os mesmos contornos dos limites administrativos, né? E necessariamente você lidar com questões ambientais, você está lidando com questões que já não são mais municipais, porque você vai ter parte desses recursos ambientais e recursos hídricos justamente num outro território, e isso demanda realmente uma articulação. Sobre a área rural, eu achei muito pertinente a colocação, isso é algo que, quando a gente pensa em desenvolvimento urbano integrado, que é o título do plano, talvez as questões rurais não
não vem à tona de imediato, né? Mas quando você realmente visita e você tem contato com territórios da região metropolitana que não tem como principal característica serem altamente urbanizados, densamente urbanizados, você claramente percebe que a questão do rural, né, sobre produção, sobre cinturão verde, produção de água, isso tem que ser considerado e é um tema realmente relevante no contexto do plano e da região metropolitana de São Paulo. Né? Sobre a questão dos limites de município, realmente, como também foi colocado, né, é uma questão federal, né, que enfim, mereceria um tratamento federal, né, embora o PDUI justamente vai estar se debruçando sobre uma dinâmica metropolitana, né, e enfim, talvez eventuais desequilíbrios nesse sentido possam ser apontados, possam ser reconhecidos, mas é uma questão sobretudo federal, que estaria fora do âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E sobre a manifestação inicial, né, sobre ocupação habitacional em área de manancial, é um tema também, né, estratégico, a metrópole, porque envolve a produção de água, envolve a questão de moradia, né, e é um tema que realmente ele emerge não somente aqui em Salesópolis, mas em outras regiões, com mais ou menos de forma mais ou menos acentuada, né, e que demanda também uma articulação para a sua solução. Não é só uma questão de habitação, não é só uma questão de produção de água, mas é uma questão de política pública, que aí envolve a articulação de diversos assuntos. Eu acredito que seja essa, não sei se foram, acho que, considerações, não tão perguntas específicas, né, e eventualmente, se tiverem outras considerações, sim, à vontade. Obrigado. Bom, partindo então para os momentos finais, nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos e lembrando que as outras considerações podem ser encaminhadas à secretaria ou diretamente pela plataforma.